Agradecimento que gostaria de fazer. Agradeço a minha esposa preciosa, Kathleen Bascone. Sem suas orações, apoio e encorajamento, este livro não seria possível. Ela trabalhou diligentemente por incontáveis horas, lendo e editando todo este material, para que o leitor fosse encorajado e edificado por este livro. Além de conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, Kathleen é a pessoa mais e a coisa mais maravilhosa que já aconteceu comigo em toda a minha vida. Seguimos a introdução. Na terça-feira, 18 de agosto de 2012, às 7h38, eu estava esperando no Senhor, buscando em oração pela escola de videntes na Moravia Falls. Fui levado para os reinos celestiais e cheguei a um lugar em que estive antes, o mar de vidro, como cristal. No primeiro livro da minha trilogia, Dançando com Anjos 1, eu escrevo sobre a primeira vez que estive lá. Era terça, 28 de maio de 2002, quando estava no Talapia Hotel, na Tanzânia, na África, e fui levado e desembarcado na costa do mar de vidro de cristal, que é feito de rubis, diamante, safira e outras pedras preciosas. Eu estava deitado lá quando Jesus veio e parou sobre mim. E testemunhei centenas de anjos subindo e descendo sobre Jesus por várias horas. Então o Senhor Jesus começou a me ensinar sobre a unção do vidente. Neste segundo evento, eu não estava deitado na praia e Jesus não estava em pé sobre mim. Desta vez eu estava em pé na costa, olhando para as águas cristalinas. E eu estava animado e grato por estar lá, pois é um lugar tão bonito. Enquanto eu observava um sol celestial, o que parecia ser um sol, embora não acho que exista um sol como entendemos nos reinos celestiais, vi se erguer no mar de vidro como cristal, e ele veio uma explosão de cores sobrenaturais. Talvez eu estivesse testemunhando a glória do Senhor surgindo, conforme Isaías 60:1-2. Essas cores incríveis lançaram um show de luzes espetacular, que começou a dançar sobre as águas perfeitamente paradas. As luzes refletiam a glória tangível de Deus, nesta maravilhosa multiplicidade de cores entre o céu e o mar. Enquanto eu observava por alguns momentos, eu sabia que o Senhor me trouxe aqui com um propósito. Assim que esse pensamento veio à minha mente, ouvi um zumbido alto sobre mim, como de um helicóptero. Quando veio à frente dos meus olhos, percebi que era um anjo, como querubins, que eu tinha visto antes ao redor do trono do Pai nas regiões celestiais. Era difícil ver o querubim claramente, porque ele se movia tão rápido que parecia um borrão de cores. E glória! Eu poderia ver as suas asas se movendo em círculos amplos que pareciam dispersar a glória de Deus em todas as direções. Olhei para este anjo enquanto ele voava ao meu redor por vários momentos. Os sons das suas asas eram incríveis e muito barulhentos. Ele se movia acrobaticamente no ar e ao meu redor, como um beija-flor de tamanho humano. De repente, este querubim voou na frente dos meus olhos e parou por um instante. Naquele momento, eu vi que o seu rosto estava como de um leão dourado. E o leão rugiu muito alto e claro. A força do rugido fez o cabelo da minha cabeça voar para trás, como se um vento forte tivesse soprado. A glória de Deus saiu da sua boca, da boca do leão, e soprou meu cabelo para trás, e então o querubim voou novamente. Eu pensei, isto foi incrível. Eu estava lá contemplando tudo o que havia acontecido quando o querubim voltou e voou diretamente na frente dos meus olhos pela segunda vez. Quando ele me mostrou o seu rosto dessa vez, não era o rosto de um leão, mas o rosto de uma águia. A águia não era a águia careca, mas a águia dourada. A águia dourada permaneceu na minha frente e olhou nos meus olhos por um momento.
eu vi as pupilas dessa maravilhosa criatura se dilatarem, enquanto parecia olhar nas janelas da minha alma. Instantaneamente, me lembrei do que o Senhor me ensinou sobre a águia dourada. Águias douradas representam a unção do vidente, que é como a unção profética do profeta maduro ou do crente maduro em Cristo. Quando esse pensamento entrou na minha mente, a águia dourada gritou. Mais uma vez, a força do grito atirou meus cabelos para trás. E o querubim voou para os reinos celestiais, dispersando a glória de Deus à medida que avançava. Comecei a me perguntar o que tudo isso significava. Só então senti que alguém tinha tocado no meu ombro. Quando eu me virei, vi Jesus. E ele falou comigo. Chegou a hora do meu povo se levantar. Eles profetizarão o que virem. Eles rugirão como um leão de ouro. Eles gritarão como uma águia dourada quando isso acontecer. E o inimigo fugirá. Diga-lhes que chegou a hora de rugir como um leão e voar como uma águia. Elevando-se às alturas, as mais altas dos reinos celestiais, onde se elevarão acima da confusão e dos conflitos do mundo atual. Daquele lugar, eles vencerão o mundo e entrarão na minha perfeita vontade, na plenitude do meu descanso. Diga-lhes para voar acima dos reinos e ver o que deve acontecer depois disso. É a hora do corpo de Cristo rugir e voar. Outra manifestação da unção do vidente aconteceu quando fui convidado para a Escola Metodista de Nashville para pregar para pastores metodistas sobre o ministério angelical, o dom de discernimento de espíritos e a unção do vidente. Enquanto eu estava orando antes da reunião, caí num transe, uma visão da noite. Um profeta bem conhecido no corpo de Cristo, representando o Espírito Santo, veio a mim na visão e começou a me falar sobre essa unção profética do vidente. Ele estava me mostrando como havia uma graça para a ativação e essa transmissão do reino do vidente. Às vezes, você é ativado na unção do vidente. Você pode ir para o futuro e às vezes você pode voltar para o passado. Na escola metodista do sobrenatural havia alguns pastores que achavam que era a pessoa mais louca, absurda, antibíblica que já entrou nas suas reuniões. E através do discernimento espiritual eu sabia que um certo pastor cínico lá atrás estava especialmente incomodado com esses pensamentos. E eu fiz uma pequena oração. Senhor, você abre os seus olhos? Enquanto eu ministrava, um grande anjo apareceu atrás de mim. E eu sei quando esse anjo vem, porque eu começo a sentir o cheiro de canela, cálamo, mirra. E então, os pelos do meu braço se arrepiam. Na unção do vidente, você vê com mais do que apenas seus olhos. Eu sabia que este anjo estava lá para liberar a transmissão. Perguntei se alguém podia ver o anjo que acabou de entrar atrás de mim. Ninguém respondeu. Eu disse a eles que estava tudo bem e continuei com o meu ensino. Mais tarde, quando fizemos uma pausa, o pastor no fundo da sala veio até mim e disse: "Posso falar com você?" Seus olhos realmente eram grandes. E eu disse: "Claro." Então ele continuou: "Sabe quando você disse que um anjo passou atrás de você?" "Sim, eu sei." Ele inalou profundamente e então exalou as palavras: "Eu vi." Eu sorri. "Você fez?" E ele deixou escapar novamente: "Eu vi." "Como ele era?" perguntei a ele. Ele passou a me contar sobre o anjo. Ele tinha cerca de 9 pés de altura. E ele usava uma túnica branca. Ele tinha uma espada, ele tinha olhos azuis. E ele o descreveu como um T. Eu disse: "Ah, Deus maravilhoso." Se Deus ativou a unção do vidente na vida desse pastor cético, então Deus certamente pode ativar a unção em sua vida. O pastor não acreditava que fosse possível, ele não acreditava na unção teológica do vidente. Mas quando ele veio a um certo lugar, Deus, em sua soberania, abriu esta cínica visão, os olhos espirituais do pastor para ver.
Então Deus, em sua soberania, certamente pode liberar uma ativação espiritual para ver e discernir na sua vida também. E eu encorajo você a fazer a seguinte ativação em voz alta. Se possível, a partir de uma posição ajoelhada. Eu vou orar de joelhos e peço que você que está ouvindo também, se possível, fique de joelho. Oração de preparação. Pai, no poderoso nome de Jesus de Nazaré, eu peço-te hoje que envie o Espírito Santo para me guiar, me ensinar sobre o teu reino. Senhor, eu peço-te compreensão, sabedoria sobre a tua natureza, sobre o teu reino. Estou pedindo boas dádivas, Pai. E estou pedindo que você comece a revelar para mim os mistérios ocultos do seu reino. Revele-os pelo teu Espírito ao meu espírito, Pai. Senhor, que abras os meus olhos para ver e abra a minha mente para compreender o que a sua palavra realmente diz. Revela-me o Evangelho, a verdade da tua palavra nesta hora, Senhor. Peço que abra os meus olhos, o entendimento e os meus olhos do meu homem espiritual. Ativa os olhos do meu coração. Pai, eu te agradeço pelo precioso sangue de Jesus. E eu me cubro com o sangue de Jesus nesta hora. Eu peço que me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito, por qualquer coisa que eu tenha dito, e qualquer área do meu espírito, mente e coração que tenha sido inaceitável aos teus olhos. Senhor, por favor, eu peço, perdoa também minha incredulidade, me ajuda a acreditar, a entender a realidade que a sua palavra realmente diz, não o que eu acho que deveria dizer, ou o que me ensinam incorretamente sobre a palavra. Senhor, eu te agradeço porque o reino do céu já está dentro de mim. Eu peço que me ajudes a compreender o teu reino e que o teu reino, que é um lugar sobrenatural, se abre em meu espírito. Eu te agradeço por já ser um cidadão da luz. Eu sou teu filho e eu te peço que me dê hoje todas essas boas dádivas. Eu peço sabedoria, entendimento e eu te agradeço porque tu vais liberar sabedoria e revelação sobre ti, sobre teu reino, sobre teu espírito, sobre os dons do espírito e sobre a dinâmica sobrenatural em teu reino criado. Senhor, eu te agradeço pelo DNA sobrenatural que colocaste dentro de mim, pelo teu espírito. Eu te dou honra, glória, louvor por todas estas coisas. E eu oro no poderoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia.